Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Hiper Live do Varejo e também o Hiper Varejo Cash. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Hoje, terça-feira, temos convidados muito especiais aqui, muito especiais. Mas antes de apresentar os convidados do dia, eu queria te pedir mesmo, encarecidamente. Clica nesse aviãozinho aí, dispara para todo mundo que tem loja, todo mundo que você conhece que tem loja, seja farmácia, seja material de construção, loja de tinta, supermercado, porque a nossa Hiper Live de hoje você não pode perder. É muito conhecimento, é muita informação que vem por aí e você precisa realmente me ajudar a compartilhar, fazer esse conhecimento chegar para mais pessoas, para mais varejistas, para mais lojistas em todo o Brasil e em todo o mundo, é claro, né? Então você, mais uma vez, seja muito bem-vindas à nossa Hiper Live do Varejo, Hiper Varejo Cash. Então, se você também está nos ouvindo aí no seu carro agora, né, onde você estiver, você pode também printar essa tela aí do Spotify, subir nos seus stories, mandar para as pessoas que você conhece, que está ligado aí ao varejo de alguma forma, que gosta do varejo, que busca conhecimento no varejo todos os dias. Você vai nos ajudar na nossa missão de formar o varejo, né? Temos esse propósito claro de cuidar de gente, né? Somos uma empresa que tem essa preocupação de cuidar de gente. E uma das formas que nós temos é ajudando a desenvolver o varejo. E é isso que nós estamos fazendo aqui em todos esses dias, em todas essas lives, sempre trazendo conhecimento, especialistas, pessoas com muita bagagem, com muita história para contar. E hoje não é diferente. Nós temos aqui dois convidados extraordinários que eu tenho um orgulho de estar muito próximos, Josué Hermínio e José Hermínio. Você já pensou? Já pensou que dupla? Já pensou? Sejam muito bem-vindos. O Neto, né? O José Hermínio, Neto, para os mais íntimos, mais os conhecidos aí. E o Ju também, nós vamos deixar o Ju para depois, é o Josué, né? Por favor, vamos ser mais sérios aqui nesse negócio, né, meninos? Obrigado mais uma vez, Josué, muito obrigado mais uma vez, Netinho. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Hoje nós falaremos sobre essa grande missão, né, dentro do varejo, das empresas familiares, das empresas que começam, né, que tem esse desafio de continuar crescendo e crescer sempre mais, mas precisa de gente, de ajuda. Então, hoje, muito importante a vinda de vocês, porque eu tenho certeza que muitas e muitas empresas de varejo serão realmente transformadas, mudadas a partir do testemunho de vocês, né? Porque é um testemunho isso, né? Acho que é muito legal. Então, por favor, se apresentem, Josué, se apresente, Neto, conta um pouquinho aí quem são vocês, de onde vocês vieram, para a gente poder falar muito sobre sucessão familiar aí no varejo hoje. Começa. Olá, Thiago. Olá a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, né, nesse podcast. Eu sou o Neto da Hiperfesta, né? Uau. Então, quem não me segue aí nas redes sociais aí, aproveitando o gancho aqui, né? Por favor, do Thiago aí, corre lá, Neto Hiperfesta. Né, nós somos fundadores da rede de lojas, né, da franchising Hiperfesta. Né, somos hoje 150 lojas em 12 estados e mais algumas outras empresas que vão ser faladas no decorrer do programa, né? E muito orgulho estar aqui nesse programa com você e com o Josué, meu filho. Isso, que benção, obrigado. E aí, Jô? E aí, como ele já falou, né? Eu sou o Josué Hermínio, sou filho do Neto. E eu quero agradecer, Thiago, pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente falar. Quero deixar claro que a gente não é especialista no assunto. Nós não estudamos para isso. Nosso negócio é festa, né? Por favor. É festa, a gente gosta disso. Mas eu acho que vai ser muito legal a gente ter um bate-papo aqui para falar do que a gente tem vivido na prática, né? Que legal. Tem algum tempo que eu estou trabalhando na empresa que o meu pai construiu. Então, acho que vai ser legal para a gente falar sobre isso e auxiliar e dar exemplo para outras pessoas. Que bacana, que bacana. Eu que te agradeço bastante. Eu preciso dizer para você que nos acompanha, né? Neto, Josué são diretores, né? Da Hiperfesta, da Hiperfranchising, de tantas outras empresas. São nossos sócios também na Hipergôndolas, como ele bem disse, vamos falar muito dessa trajetória também, porque também tem uma trajetória para isso acontecer e também tem muito a ver com essa coisa da sucessão, né? A gente sabe que sem braços, sem pessoas, a gente não consegue chegar lá. A gente vai falar muito sobre isso. A gente tem a honra de ser sócios, estamos debaixo, como eu gosto de dizer sempre, do guarda-chuva da Hiperfesta, né? A Hiperfesta é a nossa empresa mãe, todos nós estamos aqui, seguimos aqui a cultura, a direção, as diretrizes que vêm do grupo,
e é por isso que você está aqui nos acompanhando, porque essa é uma empresa que pensa varejo, que respira varejo, que desenvolve varejo, que lida com uma coisa que é muito legal, que é pessoas, é festa, é um momento importante da vida, né, do ser humano. Então, para nós, nós somos muito felizes e realmente muito gratos por fazer parte desse grupo. Agora, meninos, acho que a primeira coisa de tudo, acho que era importante, né? Neto, inicialmente, depois Josué. Conta um pouquinho da história, né? Eu preciso reforçar uma coisa que eu sei que para você é valor e para todos nós é muito valor. A Hiperfest é uma empresa cristã, né? Nós precisamos confessar isso, né? Dizer isso com muita honra, muita gratidão. Mas como é que foi essa história, né? Conta um pouquinho para a gente da fundação e tudo. Eu acho que é importante a gente passar um pouco por essa história da Hiperfesta e depois também um pouco pela história do Ju, né? Entrando. Eu vou ficar falando Ju aqui, o Josué. Você não fica bravo comigo, não, viu? Intimidade. Olha, dá dinheiro, mas não dá intimidade, não, por favor, né? Vamos contar um pouco essa história. Acho que é importante, né? A história do Josué na entrada e tudo, mas acho que é importante conhecer um pouco da história da Hiperfesta também, a sua história dos meninos, né? Do Paulo, do Danilo, que confunde com esse projeto todo de Hiperfesta. Bem, Tiago, eu costumo dizer que a Hiperfesta ela nasceu no coração de Deus antes de nascer no nosso coração, né? Então, eu conheci o ramo de artigos para festa em 1995. Uau. Quando eu entrei numa empresa de representação para vender prato de papelão. Era uma fábrica de prato de papelão. E eu entrei lá para representar essa empresa, né, atendendo casas de embalagem, supermercados. E em 1995 eu conheci, fiquei até 97 nessa empresa. Depois eu saí em 97, montei um PegPag, que chamava PegPag Monte Sinai, um PegPag pequeno, um mercadinho pequeno, um bairro na periferia em Goiânia, né, um bairro periférico em Goiânia. E fiquei com o PegPag, né? Em 1999, fiquei com ele em 1997 a 99, num ponto. Quando o Josué nasceu, em 1999, nós estávamos transicionando o endereço do PegPag, né? Da Rua 3, na Unidade 201, para a Rua 201, né? Onde nós funcionamos até o momento que a gente vendeu aquele PegPag e veio para o ramo de festa de fato. Então, fiquei no PegPag de 97 até 2005. Né? Então, de 99 a 2005, nesse ponto novo. Né? E aí, em 2005, a gente vendeu esse PegPag e viemos para o ramo de festa. Meu ex-patrão, né? Que quando eu fui trabalhar em 97, eu fui trabalhar como funcionário. Meu ex-patrão me convidou para ser sócio. Né? E eu vendi o PegPag e aportei todo o dinheiro no negócio de festa. Nós tínhamos, nessa ocasião, já não existia mais a fábrica de prato de papelão, e sim loja, né? Era uma loja de artigos para festa. E aí, a gente saiu de uma loja, né? Para 4 lojas. Montamos 3 lojas e em 2005 nós chegamos a 4 lojas. Fiquei nessa sociedade, nessa configuração societária até 2012, quando chegamos a 10 lojas. Em 2012 essa sociedade se desfez, né? E aí, em 2013 nós começamos como Hiperfesta. Legal. 2013. Eu e o Paulo. Em 2014 entra o Danilo, né, para fazer o trio Parada Dura. Trio Parada Dura, fantástico. Trio de sucesso. Trio sucesso. E depois, né, o Josué veio crescendo, amadurecendo e veio para completar, né? Aí virou o quarteto, Quarteto, né? Fantástico. Aí virou aí sim. Os 4 mosqueteiros, né? Que bacana, que benção. Então, assim, nós estamos de 2013 para cá, né? Como Hiperfesta. Começamos 2013 com 3 lojas e hoje, pela graça de Deus, estamos com 150 lojas em 12 estados. É isso aí. E aí, varejista, eu preciso dizer para você, aproveitando esse gancho, né, essa linha do tempo que o Neto fez para nós aqui, é uma empresa com 9 anos. Não é isso? 9 anos. Não tem 10 aninhos ainda. Ela é uma empresa novinha, né? Com 150 lojas. E eu preciso dizer que é uma empresa judiada nos últimos 2 anos com a pandemia, né? Que sofreu bastante porque foi o primeiro segmento a fechar, o último a abrir, né? E ainda assim, 150 lojas. Eu lembro que começamos a pandemia com 140, saímos aqui da pandemia com 150. Ainda teve abertura de loja nessa brincadeira toda, né? A gente costuma dizer que o favor e a graça de Deus está sobre a Hiperfesta, a gente tem certeza Amém. Disso, né? Nós temos convicção e a gente é testemunha ocular viva desse assunto. E eu preciso dizer para vocês que é possível crescer no Brasil, mesmo com tantos desafios, né? Uma empresa tão nova, tão jovem, 3 sócios fazendo acontecer, né? Tão jovem com 150 lojas, 150 pontos de vendas. É, de fato, uma história
brilhante e, sem dúvida, vai inspirar muito você que está aí em casa, né? E aí vem o Josué nessa história toda, né, Jô? Como é que funcionou esse movimento todo da sua chegada, né? Quer dizer, uma empresa jovem, seu pai ali com os meninos em 2013, imagino que 9 anos atrás você era um jovenzinho. Tinha 13 anos. Já tinha 13 anos. E como é que foi essa chegada? Conta pra nós. Então, antes eu só queria fazer uma correção. Quando a gente começou a pandemia, nós estávamos com 120. Então, 120. desde a pandemia, a gente abriu em média 30 lojas. Entendi. Para mim, eu tô com 140 lojas, mas na Esse verdade do é ano por causa da passado. convenção do ano passado. É isso aí. foi. É isso aí, gente. Olha, falha 30 nossa. lojas. Não, mas 30 Fantástico, lojas fantástico. é melhor do que, Do que só 10, né? 10, né? Fantástico. Perfeito, Jô, parabéns. Isso é verdade. Então, quando eu vim, na verdade, isso já vem de muito tempo, desde criança. Meu pai ele sempre teve 2 sonhos que ele compartilhava muito com a gente. Que era ter um filho ou um neto com o nome dele, então ele queria ser homenageado com o filho ou com o neto. E o segundo seria ter um sucessor. O filho, quem deu foi a minha irmã, ela que acelerou o processo. Esse sonho, ela foi mais rápida. E o outro sonho era de ter um sucessor. Então a gente sempre foi, desde criança, ele foi meio que trabalhando isso na nossa mente. E aí entrou 2 coisas quando eu decidi vir, que foi a primeira, esse sonho dele, esse desejo, e a segunda coisa foi eu ser apaixonado por festa. Então, lá em casa todo mundo isso é DNA nosso, qualquer coisa, qualquer motivo é para nós motivo de celebrar. Então, quando a gente faz uma campanha de marketing, por exemplo, falando que a vida é uma festa, é realmente o que a gente vive. Então, para a gente, qualquer motivo é motivo de fazer uma celebração, e não só uma festinha, mas uma festa grande. A gente gosta muito disso. E desde criança eu sempre estive nesse meio das festas. Então, com 8 anos eu comecei a ir para a loja já, aprender desde as funções mais básicas, como reposição, caixa, tudo isso eu fui aprendendo desde o início. Não, vou ter que te interromper. Ô, varejista, você tá achando que esse negócio de sucessão familiar acontece? Quantos anos você tem hoje, Josué? 22. 22 anos. Depois você vai contar o cargo dele, quando nós falamos do seu cargo ainda na empresa. Nós não falamos ainda do cargo dele na empresa. 22 anos. Você tá achando, muitas vezes a gente que tá de fora pensa assim, mas é fácil, né? Porque chegou, tava tudo pronto, enfim, não, você foi pra loja. Você foi trabalhar lá dentro de onde a coisa acontece. Você não começou na franchise, você não começou lá, diretor... No escritório, no ar-condicionado. No escritório, ar-condicionado, nada disso, né? Você começou, então, indo com 8 anos de idade, indo pra loja. Para as lojas. Mas você obrigava ele ir com 8 anos de idade pra loja, né? Era obrigação? Como é que funcionava esse negócio? Eu creio no chamado para a família, né? Eu tenho a tendência sempre de espiritualizar a coisa, mas eu creio, de fato, no chamado de Deus para a família. E assim, o comércio está na nossa veia, né? No nosso DNA, de fato. Eu falo que eu nasci para o comércio, né? Então, e o Josué não é diferente. Eu lembro do Josué com 5, 6 anos de idade, nós tínhamos o Peg Pag, né? E pagava uma van para pegar ele lá no Parque Ateneu e levar para a escolinha. Né? E ele pegava um pote de paçoquinha e vendia as paçoquinhas dentro da van. Essa história você me contou. Para juntar Vendia dinheiro. na van, empreendendo. Empreendendo. Eu acho que com 4, 5 anos, eu não lembro exatamente qual a idade, mas desde muito pequeno o Josué já tinha isso na veia, né? De ganhar dinheiro, de fazer seu próprio dinheiro, de fazer seu próprio recurso financeiro, né? Sua própria receita. Então, assim, quando ele veio, né? De fato, ele veio para a loja, trabalhar na loja com a mãe dele. Porque em 2013, quando a gente separou a sociedade, eu fiquei mais focado num negócio chamado franchising, né, estando à frente eu e o Paulo. E a Cláudia, né, minha esposa, ela foi para a loja, foi, né, gerir as lojas, né? E o Josué foi para lá para ajudar ela, né? Olha só, Não, mas 8 anos de idade. Não, mas isso ele tá falando, eu já tinha... Quando 13. eu vim trabalhar... Não, mas quando eu vim já era com 15. Com 8 anos eu ia pra loja mesmo, era na época que eu ia à tarde só, eu estudava de manhã e eu ia à tarde com ele pra loja, ficava, e desde caixa, reposição, tinha uma gerente lá que ela era muito brava, muito rígida, e ela brigava comigo como se fosse funcionário normal mesmo, ou até pior do que ela brigaria. Certeza que você agradece normal. ela hoje por isso, né? Hoje sim. Na época hoje. não. Mas na época meu pai várias vezes teve que entrar e tal, não, calma aí e tal, questão de horário, de folga e tal. E aí eu ia durante a semana em alguns períodos, mas aos sábados eu ia todos. Então, independente de férias ou de aula, eu ia aos sábados para a loja. E com 8 anos eu já operava o caixa de uma loja. Então, em
em Campinas, que na época era a nossa principal loja. Dando troco ali, recebendo, dando troco? Sistema, tudo. Eu aprendi isso desde pequeno. E aí eu fui crescendo e tal, e a escola cada vez mais exigindo, colégio, aí eu já tinha aula todos os dias à tarde. Na época do ensino médio eu tinha prova aos sábados, então eu tive que ficar um tempo fora da loja, mas eu acho que esse tempo fora foi importante porque foi o tempo que eu estive fora para analisar o que eu realmente queria. Legal. Então, no colégio, no primeiro, segundo ano, eu estudei com muitos amigos que queriam medicina. Então, na sala, 95% queria medicina, hoje a maioria deles fazem. E eu tive essa oportunidade de ver se eu queria mesmo, ou se eu queria vir para a loja, ou se eu queria medicina, engenharia, algum outro curso. E foi uma escolha que eu fiz de realmente vir para a loja. E no segundo ano eu decidi, falei, não, é o que eu quero, é o que eu amo. Segundo ano ali, o antigo segundo grau, ensino médio hoje, Isso. né? Aham. Com 15 anos. E aí eu prestei vestibular e já entrei na faculdade e já comecei a trabalhar todos os dias. Aí foi essa época que eu vim trabalhar com a minha mãe na loja também. E comecei na loja, com as funções mais baixas, até ir crescendo, me tornei um subgerente e tal, até eu ficar como comprador. Uau. Que aí foi a outra função. Legal. Quando eu subi. Agora, varejista, mais uma vez, né? Você que está nos acompanhando, você está achando que o menino é prodígio com 22 anos, ele com 8 já era caixa, tá? Com 8 você tem seus filhos aí em casa jogando Free Fire, é Free Fire mesmo que chama, né? Mas hoje nem pode, né? Hoje é crime. Nem pode, né? Mas dá para ficar ali perto, né? Naquela época também não podia. Não podia, né? E Neto, e como é que foi para você? Por exemplo, você foi percebendo isso, né? Porque não acontece da noite pro dia, né? A gente sabe que cada filho é de um jeito. Você tem 2 filhos, aí 2 netos, né? Também. E cada filho é de uma forma e tudo. A Kézia também trabalhou por muito tempo com vocês, né? Até agora muito recente. Mas você foi percebendo isso, enfim, ou ficou muito a cargo da Cláudia ali, da esposa? Como é que isso foi soando para você, essa coisa de que o Josué levava jeito para coisa? Bom, no primeiro momento, né, a gente via ele todo interessado, trabalhando, vendo, né, e pensava que era só interesse financeiro, né? Só o dinheirinho no final do mês. Mas no fundo não era, né? Então, de fato, ele foi realmente gerando interesse pelo negócio e foi cada vez mais se dedicando, foi cada vez mais se aprimorando dentro do negócio. Então, isso foi muito bom porque, assim, como eu disse, né? Eu criei no chamado e Deus chama para um propósito. Então, conforme a gente foi andando, foi crescendo, o Josué foi vindo. Primeiro ele foi com a Cláudia, ajudar a Cláudia no momento das lojas, né, estruturar as lojas, né, ajudar a fazer compra, ajudar a gerir de certa forma ali. Teve um momento da faculdade, teve um momento ali que ele se ausentou um pouco mais, trabalhava meio período e tal, mas nunca deixou de fazer, né? E aí a gente viu que o interesse foi aumentando, e chegou uma hora que, de fato, era imprescindível ele deixar de estar com a mãe dele, né? Deixar do operacional para vir para o estratégico, né? Junto com a gente na franquia. Então, assim, foi meio que natural, entendeu? Não houve, nunca forcei ele, nunca obriguei a trabalhar, nunca... O que eu tô falando é algo do DNA mesmo, é algo da natureza nossa, entendeu? Então, eu creio que foi o Senhor que gerou isso, que foi trabalhando na vida dele, que foi, né, gerando interesse, e o coração dele foi sendo moldado para onde nós estamos hoje, porque é só o começo, né? Eu creio que Deus vai nos levar muito mais longe do que nós estamos hoje. Mas você tem 2 sócios, né? 2 sócios que estão ali no operacional dia a dia, enfim. E como é que foi essa chegada do Josué veio cada vez mais para o negócio, enfim. Eles foram enxergando isso com você, porque eu vejo hoje, acompanhando um pouco da rotina de vocês, o Josué ele tem o domínio da operação mesmo, né? E acho que até uma das coisas que ele pode contar para nós já, isso até possibilita vocês atuarem em outras frentes. Mas você tem 2 sócios, né? Embora a gente sabe, né? O Paulo e o Danilo são pessoas irmãos, né? Mesmo. Eles falam que são filhos, né? O sonho deles era ser meu filho. Eles falam, né? Mas e aí, como é que foi isso no dia a dia? Foi acontecendo também? Como é que isso casou para vocês também? Olha, o Josué ele foi conquistando o espaço dele, né? Então o Josué ele não veio, como se diz, com as costas quentes, largas, né? Eu não precisei hora nenhuma esquentar as costas do Josué. Pelo contrário, eu sempre fui muito duro com o Josué. Você cobra mais. Cobro mais, porque como pai eu nunca quis que os meninos aceitassem o Josué por ser meu filho, né? Por ser por essa relação
paternal, relação familiar, vou empurrar o Josué de goela abaixo no Danilo e no Paulo, né? Nunca foi isso. Pelo contrário, o Josué ele chegou, ele foi conquistando o espaço dele, ele foi mostrando serviço, ele foi mostrando profissionalidade, entendeu? E ele foi se destacando no nosso meio, de modo que os meninos passaram foram vendo, foram, né, admirando, foi gerando confiança, e com o tempo os próprios meninos foram dando para ele, entendeu? Aquilo que eu não dava, entendeu? Quando eu vi, o Paulo e o Danilo já estavam dando para ele. Intercedendo por ele. Já tava brigando por ele e tal. Eu achei bom isso, porque, de fato, é muito ruim quando a gente tem que defender, advogar em causa própria. Né? Então, não precisei fazer isso, graças a Deus, não pela competência do Josué, pelo esforço, pela dedicação. O Josué é muito, muito, muito disciplinado. Nesse ponto, ele puxou muito a mãe dele. Entendeu? Boa. Muito disciplinado. O que ele se dispõe a fazer, ele quer fazer bem feito, não deixa rabo preso para ninguém. Entendeu? Então, exigente, competente. Então, assim, isso foi... Gosta do que é bom. Foi se tornando notório no nosso meio. Gosta do que é bom, entendeu? Então, foi se tornando notório no nosso meio. Então, assim, e os meninos foram vendo isso, né? O Paulo e o Danilo foram vendo isso, né? E foram começando a delegar. Então, delegou uma coisa. Josué fez bem feito, né? Gerou confiança. Tá pronto gerou credibilidade. Exatamente, vamos dar mais. Se deixar hoje, o Paulinho e o Danilo quer que o Josué faça o serviço deles tudo. Paulo, Danilo, por favor, nós vamos ter que arrumar um podcast só para vocês se defenderem aqui depois, viu? É verdade. Agora, Josué, me conta um pouco, e para você, sua cabeça, administrar isso em casa, né? E no trabalho, a sua relação filho, pai, como é que é isso? Porque eu percebo, e aí a gente conversa com muitas pessoas e a gente lida com varejistas hoje no Brasil todo, né? E às vezes tem aquela coisa, trabalhar com meu pai não dá certo. Não, é difícil demais. Trabalhar com família. O esposo e a esposa já é um grande desafio, né, Neto? A esposa já é um grande desafio. E para você, como é que foi isso? Porque trazia aquela imagem do super-herói para dentro do trabalho, ele chegava lá e ele brigava com você. Como é que foi fazer essa transição aí? Então, ou ainda tá sendo ainda, né? Mas deixa eu só voltar na outra. O que acontece? Ele falou que foi vindo e tal, mas na verdade, a minha vinda, ela surgiu de uma brincadeira dentro do carro. Eu não sei se ele vai lembrar, mas eu pedia várias vezes para ir. Eu falava, não, pai, deixa eu ir. Porque na loja, querendo ou não, no operacional, chega um limite que os problemas, eles são os mesmos problemas. Então, operacional, cliente, é sempre o mesmo. Então, é um cliente brigando aqui por causa disso, outro cliente brigando. É uma briga diferente. O cliente é diferente, mas o assunto é o mesmo. E acaba que eu fui querendo crescer. Eu cheguei no máximo e eu falava, não, eu precisava de mais, porque eu sempre tive mais essa veia de pegar pra fazer e fazer e tal. E aí eu pedia pra ele, ele falava que não é a hora, calma e tal. E eu brigava, mãe, eu quero ir e tal. E minha mãe, não, calma que vai chegar a hora e tal. E um dia a gente indo pescar, tava eu, ele, o Paulo, o Danilo, e tinha mais uma pessoa, acho que era o Marcos, no carro. Essa turma quase não gosta de pescar, né? Quase não gosta. Dentro do carro, a gente conversando e numa brincadeira, o Paulo mais o Danilo falaram, não, pode ir que a gente dá emprego. Isso era, acho que numa quinta, sexta-feira. A gente voltou no sábado, na segunda-feira eu tava lá, falei, vocês falaram, eu tô aqui. Não, então vai aí, depois a gente conversa. E eu fui trabalhando por um mês. Eu cheguei, eu não sabia o que fazer, a gente não definiu função. Eu cheguei e fui fazendo faxina em contrato, vou ver quais estão precisando, olhar funcionário. Você já estava no curso de Direito? Já estava em Direito? Já pegou mais a parte jurídica do negócio e começou já a examinar e fazer? Isso. Pulei essa parte, mas vale a pena falar, porque às vezes tem algum filho assistindo também, né? Claro. Eu ia fazer administração, eu estava decidido a fazer administração. Uau. E aí um advogado, amigo nosso, o Diogo, doutor Diogo, falou com a minha mãe, falou, não deixa ele fazer não, porque não desmerecendo o curso de administração ou os administradores, mas ele tem o melhor professor de faculdade que ele poderia ter, ele tem dentro de casa. Perfeito. Então, para que ele vai aprender a teoria do que o pai dele já faz na prática? É muito melhor ele aprender a prática e tentar trazer teoria de algo que ainda não tem. E o Direito é um curso muito abrangente e tal, falo muito bem. E aí eu escolhi fazer Direito por causa disso. Eu acho que é um curso que agrega muito, principalmente até nessa sucessão. Eu acho que ele traz uma bagagem o suficiente para ajudar, né, para agregar. Então, mas aí eu já estava fazendo Direito, eu já estava, se eu não me engano, no 5º período. E aí eu vim e comecei a mexer com contrato, com funcionário, contrato de funcionário, contrato de franquia, COF, essas coisas. Comecei a atualizar alguns documentos, enfim. No fim do
primeiro mês, eu não tinha combinado com eles função e nem salário. Uhum. Pagou o salário de todos os funcionários. O rapaz do financeiro vira pra mim e pergunta qual que é o seu salário. Pode pôr uns 50 mil aí, tá Eu tudo falei, bem. eu não sei. Eu não sei. E esperando Detalhe, trabalhava eles. meio período. Trabalhava meio período só. E ganhava o trabalhava período inteiro. Mas trabalhava muito meio período. Queria ganhar pelo período Meio inteiro. período é sempre meio período, né, Thiago? Ô, pessoal, você tá vendo que esse lance ele vai ter sempre algum ponto de ajuste aqui, não Sei. tem jeito. Mas eu entrei lá na sala deles e falei, olha, a gente precisa definir salário e função. Uhum. E aí eles definiram, foi um salário baixo. Na época, era o salário que outro funcionário... Era o maior salário do escritório. Não era. Como analista, não era. Ele sabe que não era. Vamos Depois ter mais um podcast para tratar esse assunto. Tem que lavar isso em casa, né? Tem que deixar essa roupa aí pra gente lavar em casa. Mas não, nesse primeiro salário não. A gente combinou que eu ia ser analista jurídico com salário de analista. Uhum. Fiquei um mês assim, mais ou menos um mês, porque também eu comecei a ver algumas coisas que me doíam. Então eu não consegui ficar ali só como analista. Eu fiz aquilo, mas vi um funcionário fazendo uma coisa, eu já ia lá organizar. E eu entrava lá na sala deles e falava, olha, eu preciso Dor de fazer. dono, né? Dor de dono. Posso mandar embora? Posso contratar um outro que faça isso, isso e isso? Uhum. Uniforme. Eles estão ganhando 5 camisetas, mas eu acho que não tem necessidade. Posso dar só 3? Eu fui fazendo algumas mudanças naturais, Ajustes. assim, mas era alguns ajustes, mas que eram porque doíam em mim. Claro. Não tinha sido contratado para isso, não estava sendo pago para isso, não era função minha, mas começava a doer. Eu falei, não, eu não posso deixar assim. Claro. Querendo ou não, indiretamente, uma parte era minha, né? Então, Sim. indiretamente, doía e eu falava, não posso deixar assim e tal. E aí, no final do segundo mês, em Veio a uma facada. brincadeira... Não, aí uma brincadeira, o Paulo soltou. Não, você não é analista, não. Você é diretor de inovações. Uau. O Paulo soltou. Eu falei, não, então tá bom, então eu sou. Tomou posse. Então tô dentro, tomou posse. Então eu tô dentro. Foi uma outra brincadeira. E aí eu entrei lá na sala e falei, agora eu sou diretor de inovações. Como vocês falam, já fiz isso, Você isso tá e isso. percebendo que nunca partiu de mim. Aham. Sempre partiu dos Perfeito. meninos e dando e Nem e a dando chegada, as cartas. nem a Então, chegada. Então, já que nós estamos revelando aqui, deixa eu revelar algumas coisas também. Tem muito para revelar aqui, Brasil. Você sabe que quando a gente aproximou para esse projeto com Hipergôndolas, depois Hipersolar, enfim, a gente já tinha relacionamento comercial há muitos anos, mas o Paulo falou para mim, falou assim, olha, cola no Ju. Cola no Josué, porque o Josué tem o jeitinho e outra coisa. Aí ele veio me contar, ele é muito bom, tem dor de dono, a gente se dá muito bem, o Paulo falava sobre isso, porque a gente pensa de uma forma muito parecida. A reação é diferente, que o Paulo sempre muito para frente, né, muito explosivo e tal. A reação, ela pode ser um pouco diferente. Mas eu e o Jô, a gente tem uma ligação muito forte. Então o que você está falando não é, claro que não é mentira, mas não é uma visão distorcida, é uma visão real do que acontece, porque ele já me mostrou, olha, eu confio, pode confiar também. Então ele era meio que assim, eu estava chegando, ele veio chancelando porque era importante essa chancela. Então muito bacana, isso é importante mesmo, né? Porque quem chega, né, na época eu tinha 20, 21 anos, você vê... E estranho, né? Vou falar com esse Estranho. menino aqui, como é que é esse negócio, né? muito estranho. E aí eles falaram, e aí eu assumi como diretor de inovações. Comecei a fazer só as coisas assim, eventos, mudança, algumas coisas nesse sentido. E aos poucos também começou a me doer outras coisas, comecei a cuidar do escritório inteiro. E depois, também em outra brincadeira, eles falaram, não, agora você já não é mais de inovações, é só diretor e é diretor pleno mesmo. Você Já cuida foi de outra tudo para nós aqui. brincadeira. E aí a facada foi um pouquinho maior, mas tá tudo certo, tá todo mundo bem, todo mundo A vivo. gente está recuperando até hoje. Nós estamos Estamos aqui mais sarando, pobres um pouquinho, mas tá bom. mas tá tudo bem. Ai. Mas enfim, a segunda pergunta que seria como que pra mim foi, né? Esse início é muito difícil, eu não vou mentir, assim, é muito complicado por conta do meu jeito. O meu pai ele tem um jeito de, principalmente em reuniões comerciais, profissionais, às vezes a gente acalora um pouco, né? Às vezes o clima esquenta um pouco, porque cada um quer bater a sua opinião, cada um quer impor, e às vezes não chega, então... Mas ele consegue estar numa reunião aqui, conversou, encerrou a reunião, saiu na porta aqui, a gente Tá é tudo amigo, certo. abraço, vamos conversar, vamos sair. Eu não, eu já levava um pouco mais, eu já segurava um pouco mais. Então a gente brigou aqui, então eu vou ficar com cara feia, não vou conversar agora. O que ele pensa que ele é? Pra mim, querer vir me abraçar agora aqui em casa? Tá pensando o quê? Eu sou pensando que é meu diretor. pai? Tá pensando que é meu pai? Pô? E aí, pra mim, foi um pouco mais difícil por causa disso. Querendo ou não, eu chego em casa, eu continuava com a cara fechada, vamos dizer assim, e pra ele já não tinha acontecido nada, já tava tudo bem.
Mas eu achei a questão de aprendizado também. Eu queria mostrar um serviço novo, eu queria chegar falando que poderia melhorar, e ele queria mostrar que o que ele fez até agora era bom. Então, na maioria das nossas discussões era nesse ponto. Então, mudava os assuntos, mas era ele tentando mostrar que o que ele tinha feito até hoje era bom e que não precisava mudar tanto. E eu chegando e falando, não, peraí, a gente pode mudar e pode ir para um outro lugar diferente. Então, era mais o lado dele conservador, o meu lado inovador, então que se chocava aí. Mas aos poucos a gente foi conseguindo se acertar, hoje já está bem mais tranquilo. Que legal. Agora, Neto, e no meio disso tudo tem a mãe do Josué. Tem a mãe do Josué. E aí, como é que era isso? Porque ele chegava lá, né, ainda jovem, ainda com essa... amadurecendo nessa parte, tudo de separar as coisas, mas tinha a mãe do Josué, que é, por coincidência, a sua esposa, né, que tocava as lojas, que já trabalhava com ele, já conhecia há muito tempo, enfim... Como é que era administrar isso em casa também? Conta pra nós. Porque... Eu só levava paulada. Vai dessa. De um lado, o cara fez, do outro, o que você fez com o meu filho? Exatamente, mais ou menos isso, entendeu? Eu estava sempre errado na situação, né? Mas isso é processo natural, né, Tiago? Um processo de treinamento natural. Então, o Josué chegou muito novo e vai aprendendo e vai, né? Faz parte da maturidade da vida, né? Então, com a Cláudia também, foi amadurecendo. No primeiro momento, ela ainda era muito, muito a mãe do Josué. O Josué muito novo, protetora e tal. Conforme o Josué foi crescendo dentro da operação, ela também foi tendo confiança nele e soltando ele, deixando ele lidar mais comigo. Porque às vezes, igual nós estamos falando, às vezes ela acabava ficando do lado dele. Hoje não. Hoje nós não temos mais esse tipo de problema. Graças a Deus, isso já é fato superado, entendeu? Então, tipo assim, as dificuldades que a gente tem hoje dentro da empresa... Eu amadureci, o Josué amadureceu, a Cláudia amadureceu, então a relação hoje ficou muito mais leve, muito mais harmoniosa. Então... Mas foi um combinado também. Assim que eu vim, ele falou, tudo que acontece aqui fica aqui, é profissional, não leva pro lado pessoal e nem para casa. Porque antes de ser profissional, eu sou seu pai, e antes de ser profissional, eu sou casado com a sua mãe. Então tudo que você levar, ela vai ir pro seu lado, ela vai tomar partido, então não pode levar. Essa foi uma conversa que a gente teve também. Que legal. Antes de começar mesmo. E eu preciso chamar a atenção de novo dos nossos varejistas que nos acompanham aqui pela Hiperlive, pela Hiper Varejo Cast, também aqui pelos canais da Hiperfesta, do Neto, do Josué. É importante entender, o Neto falou uma coisa importante, se você não pegou no início, precisa entender. Ele falava, se eu errar na pronúncia, você me corrige, falava o seguinte, nós somos uma empresa onde a família participa do projeto. A gente acredita que a família deve estar contida no contexto, no projeto. Né? Então, dentro disso, é muito natural também que essa relação ela vá também sofrendo as transformações, porque se a gente acredita que é a família e a família precisa estar no projeto, espera um pouquinho, então a gente vai ter que aprender a lidar com essa relação. Né? Então, às vezes, é aquilo que eu falei mais cedo, né? A gente ouve muito, mas trabalhar com meu pai é difícil demais, trabalhar com a minha mãe, trabalhar com a minha esposa, eu prefiro separar e tal. Mas espera um pouquinho, tá no DNA, tá no cerne, não é assim? Tiago, eu penso diferente ainda, ainda pensar algo mais profundo ainda. Tem dificuldade de trabalhar com o Josué? Tem. Josué tem dificuldade de trabalhar comigo? Tem. Mas se ele fosse trabalhar fora, eu não ia ter dificuldade? É verdade. Se eu tivesse que contratar um outro funcionário no lugar do Josué, eu não teria dificuldade com ele? Claro. Então, assim, eu tenho pessoas na minha família que às vezes a gente vai aconselhar, entendeu? Por que você não trabalha com seu pai, sua mãe? Porque assim, eu penso da seguinte forma, eu penso no chamado de Deus para a família. Quando Deus chamou Noé, essa foi a sua expressão, um chamado para a família. Para a família. Perfeito. Quando Deus chamou Noé para construir a arca, né? Então Deus chamou Noé para construir uma arca. Quando a arca estava pronta, ele falou: entra, você, sua esposa, seus filhos e suas noras. Você imagina se o filho de Noé tinha 3 filhos homens, imagina se os filhos de Noé falassem: não, pai, o senhor construiu a arca para o senhor. Nós vamos construir a nossa arca. Cada um na sua. Cada um na sua. Vamos aqui, nós vamos de outras arcas. É para ser salvo? Beleza, então nós vamos construir a nossa arca. Entendeu? Eu imagino que eles ajudaram Noé, auxiliaram Noé, porque construir uma arca daquele tamanho, né, para abranger, né, aquele tanto de animais que foram salvos do dilúvio pela arca. Então, imagina se os filhos de Noé fossem construir o negócio do zero. Entendeu? Então, assim, o meu sonho, eu gostaria de estar no lugar do Josué. Eu gostaria que o meu pai tivesse tido um negócio e eu pudesse
dar prosseguimento no negócio do meu pai. Claro. Eu tenho a veia comercial do meu pai, eu tenho esse negócio comercial do meu pai. Meu pai é muito comercial, né? Eu falo que eu costumo dizer que eu aprendi o comércio com meu pai, né? E a fé com a minha mãe. Mas o Josué, eu penso que é uma ignorância. O Josué falar, não, eu vou começar algo do zero. Vou deixar, não, o senhor construiu é seu. Eu vou começar algo do zero. Eu sei que existem muitas pessoas que fazem isso e dão certo na vida, entendeu? Mas eu acho que se tá dando certo aqui comigo aqui, entendeu? Eu acho que é muito justo que o Josué pegue o bonde andando, né? Suba nas minhas costas e alce voos mais altos do que eu já voei. É isso aí. É isso aí. Todos se beneficiam, né, Josué? É bom para você, é bom para o Josué, é bom para as próximas gerações, né? Porque vem os filhos do Josué, os filhos da Kézia, dos meninos, do Paulo, do Danilo, e a empresa ela vai sendo esse apoio para que mais pessoas cheguem e cresçam juntos no negócio, né? E esses dias eu fui aconselhar uma pessoa, falei, por que você não trabalha com seu pai, com a sua mãe, tá lá, o negócio tá montado. Não dá certo, não dou conta, trabalhar com meu pai, com a minha mãe, não funciona e tal. Por quê? Porque é uma relação de abnegação. Né? Eu tenho que abrir mão de muita coisa e o Josué tem que abrir mão de muita coisa. E a Cláudia tem que abrir mão de muita coisa. Claro. Né? Então, assim, é uma relação que envolve sentimento, envolve pessoalidade, envolve laços familiares, envolve profissional. Então, assim, volta e meia a gente tem que abrir mão, não tem jeito. Tem que liberar o coração, tem que liberar perdão, tem que, né, andar juntos. E é uma pergunta mesmo que eu ia fazer, porque assim, o quanto essa questão da espiritualidade, né? A Hiperfest é uma empresa espiritual, altamente espiritual, espiritualizada, uma empresa que tem fé, que tem cristã, como a gente já disse, confessional. E quanto isso você acredita que interferiu e vem interferindo também no crescimento do Josué, no crescimento dos sócios, de vocês, a ponto, por exemplo, a gente acabou de sair de um jejum de 21 dias, né, que nós tivemos a graça de poder participar como empresa do grupo ali junto com vocês. Para mim foi uma bênção, e quem estava ali à frente cuidando de toda a parte técnica era o Josué. Então, o quanto isso tem sido diferente para vocês? Porque ao passo que eu percebo que eu quero estar perto, né? É importante. Os projetos, eles vão caminhando junto. Não tem assim, a Hiperfest está fazendo uma coisa, mas esse aqui é o Neto que está fazendo e isso é o Josué. Não, espera um pouquinho. Isso é o Paulo Danilo, isso aqui é o Neto e o Josué. Não, a coisa tem que caminhar junto. Quanto vocês acreditam que isso tem sido diferente para vocês? Eu acho que o espiritual, ele interfere total. Total. Nós só conseguimos andar juntos porque existe um lado espiritual. Nós só conseguimos avançar porque existe um lado espiritual. Né? Então, eu creio que o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo natural, quanto essa cadeira que nós estamos sentados. Então, de fato, entendeu? Você dá abertura, você orar, pedir a Deus, você confiar em Deus, você, né, ir para Deus em momentos difíceis. É muito mais fácil. E fora da fé, eu penso que é difícil cumprir o princípio de honrar pai e mãe. Né? Claro que as pessoas honram, nós sabemos, mas espera um pouquinho, quando você professa a mesma fé, tá junto e vai crescendo, acho que talvez até por uma questão de fé. Às vezes não quero respeitar naquela hora, eu não quero dar sorrisinho, mas espera um pouquinho. É meu pai. Não vou gritar, não vou bater a porta. Não é? Talvez faria se fosse com um estranho, né? Se fosse com um estranho. Talvez Josué, se não fosse meu filho, talvez já teria dispensado ele, mandado embora, né? Demitido, por causa de algumas atitudes, por causa de algumas coisas. Mas peraí, como é que eu demito meu filho? É isso aí. Né? Então, o laço familiar e o lado espiritual tem tudo a ver. Tudo a ver. Eu preciso dizer para vocês, a gente já fez uma Hiper Live, uma oportunidade com o Fernando. O Fernando, ele é um coaching da Maximiza, uma empresa parceira nossa, enfim, e ele falava exatamente o seguinte, uma oportunidade, ele fez uma atuação numa rede, né, numa rede de lojas, e aí ele foi convidado pelo diretor, pelo CEO da rede, para poder fazer um trabalho com os franqueados. E, claro, naturalmente, começando com os franqueados que tinham menor performance, né? Que eles estavam vendendo menos. Aqueles que eventualmente até já figuraram ali entre o ranking, né? Porque tem muito isso, 150 lojas, tem um mês que uma vai bem, a outra não vai, e é legal essa concorrência, uma ajuda a outra a crescer, ajuda o grupo a crescer, enfim. E aí ele foi convidado, então, ele foi contratado para poder fazer um trabalho com os franqueados, indo lá no franqueado. E sabe qual é o que eles descobriram? E eu preciso chamar a sua atenção de novo, varejista, porque às vezes a gente está falando de coisas aqui do mundo espiritual e a gente pensa, pô, mas o que tem a ver? Não, tem tudo a ver e aqui vocês já disseram. E ele trouxe isso para nós, ele falava o seguinte, falou, Thiago, sabe o que eu mais encontrava nas empresas que tinham menor performance, maior rotatividade de funcionário, que tinha maior índice de furto? O casal não estava bem. Marido e mulher não estavam bem em casa. Eles não estavam bem e isso
ia para dentro do negócio, refletia para dentro do negócio. Então, eles não estando bem em casa, lá dentro do negócio, eles não estavam bem também. E aí, quando entrava algum tipo de traição, infidelidade ou coisa do tipo, piorava. E sabe quem sentia? A loja. Então, muitas vezes, loja que eram as primeiras ali do ranking da franquia, eram as primeiras de resultado, de margem, de performance, ganhava todos os prêmios, começava a cair. Cara, a gente podia bater, podia olhar lá. Você podia olhar, cara, tem um problema no casal. E ele começou a fazer a terapia de casal para cuidar do negócio. Então, a gente às vezes se perde um pouco nessa coisa do que é pessoal com o que é profissional, mas a gente vai percebendo que cada dia mais influencia como eu estou, como a minha vida espiritual, como a minha espiritualidade, o meu jeito, como eu conduzo a minha vida fora do trabalho, interfere totalmente, né, dentro do negócio. Exatamente. Tiago, eu acho importante também falar, a gente falou muito aqui de ponto negativo, né, que é difícil e tal, mas eu acho também que existem muitos pontos positivos. Um deles, por exemplo, é que ninguém tem tanta liberdade dentro do escritório quanto eu. Então, eu tenho liberdade de entrar na sala a hora que eu quero para perguntar algo que, às vezes, um outro diretor, um outro executivo no meu lugar teria que marcar um horário e esperar e tal. Eu não, eu chego e entro. Então, às vezes, eu consigo agilizar processos que demorariam muito e que a gente consegue até ter resultados melhores. Então, acho que isso também... O acesso é maior. O acesso é bem maior. Ô, Josué, você falou uma coisa também que chama muita atenção, e eu tenho certeza que tem muita gente da Hiperfesta, muito lojista, muitas pessoas assistindo a gente agora. Uma das coisas que eu acho que faz muito sentido, e quando você contou da sua história, de começando lá dentro do ponto de venda, enfim, hoje, olhando o negócio aqui de cima, é mais fácil para você entender como funciona lá na loja se você passou lá dentro, né? Muito mais fácil. Talvez essa é uma grande dica aí para quem tem os filhos aí chegando do negócio, enfim. Não dá para simplesmente sentar na cadeira no ar-condicionado, porque ele nunca vai saber o que é carregar uma caixa. Exatamente. Nunca vai saber o que é expor o produto numa gôndola, fazer uma ação promocional de Páscoa, Dia das Mães e tantas outras que são importantes para o varejo. Acho que isso foi um ponto importante também. Muito, muito mesmo. Quando a gente vive, né, eu acho que a gente tem uma compaixão, talvez. Então, às vezes a gente vem com alguma decisão, alguma coisa, a gente sempre pensa e repensa o que a loja vai achar, o que vai acontecer, o que vai impulsionar. Eu acho que isso fica mais fácil e eu acho que fica mais assertivo, talvez. Então, sempre que a gente vai tomar alguma decisão, a gente senta nós quatro e fala, mas eles já têm mais tempo do que eu que não vai em loja. Então, eu ainda estou um pouco recente. Então, às vezes a gente troca muita ideia a respeito disso. E realmente fica muito mais fácil. Eu acho que você tem uma grande lição que a gente precisa tirar desse podcast nosso hoje, e as pessoas que nos acompanham, né? Falava agora há pouco de um grande cliente nosso, né? Que não perde uma, Pedro da Unicom, um grande abraço, não perde. Ele falou, olha, Thiago, não percam a Hyper Live de vocês e estamos aí recém, vamos logo inaugurar a loja do Guará, uma loja conceito, no segmento de drogarias, feito por um grande escritório de arquitetura de São Paulo. Ele está bastante animado com esse projeto, e nós também. A Hipergondas está lá, chancelada. E ele é um modelo como esse também. O pai dele construiu, começou o negócio, depois foram para Palmas, hoje está Palmas, Brasília, Goiânia. E é importante entender, ele também, eu lembro que há muitos anos atrás eu atendia por outros negócios, por outra empresa, e eu lembro que ele é odontólogo, né? Ele tem uma história muito parecida com a sua, só que ele usa a odontologia ali para poder... ele me contou, para poder tirar a pressão do negócio. Então, parte do dia ele fica ali 2, 3 horas. Distração, né? Dá uma aliviada. Mas uma das coisas que ele comentava, e eu vejo assim com muita clareza, né? É possível e é necessário que se tenha essa operação, que se tenha esse começo de baixo, que se tenha essa maturação dentro do projeto. Por quê? Porque se o projeto é duradouro, o projeto ele é vencedor, como a gente sabe que ele precisa que as pessoas que estão chegando, elas olhem para o Josué e não olhem apenas como o filho do neto, né, como o filho do dono, do fundador. Não, peraí um pouquinho. Eu estou aqui, eu estou falando de uma coisa que eu vivi. Estive lá dentro da loja, eu fui caixa com 8 anos, então você pode falar com autoridade, né? Eu vejo todo o time respeita muito e segue muito e acompanha muito você, mas é uma das coisas que eu falava muito com o Pedro, uma das coisas que eu vejo em você, essa coisa de ter propriedade no que está falando. E né? foi natural também, eu nunca fui empossado. Isso não desceu goela abaixo. Não, né, Ju? a gente sempre foi, igual aconteceu com o sócio e tal, também foi acontecendo com a equipe, com os nossos franqueados, enfim, né? Tipo, ele foi acontecendo
processo ele foi acontecendo de forma muito natural. A gente foi... primeiro eu fiz um evento que todo mundo viu, todo mundo gostou, e quando ia elogiar, eles falavam, não, o Josué que fez, o Josué que organizou. O Josué, mas Como esse assim? evento desse jeito, como assim? Outra cidade e tal. Então foi tudo acontecendo de forma muito natural. Muito natural. A entrega, né? Nada melhor do que a entrega para justificar. Né? Contra fatos. Quando não tem argumentos, né? Como você disse, não precisa ficar ali, gente, tá vendo? Foi o Josué que fez. Muito pelo contrário, né? Como é uma liderança forte, né? Então, uma liderança forte, o Josué também é uma liderança forte, né? Em algum momento ali, até confunde um pouco, poxa, qual que é o papel? Porque os dois são muito fortes no dia a dia, né? Eu que estou do lado de cá, eu posso testemunhar isso. E, Jô, para finalizar, eu acho que você falou uma coisa, e eu acho que é importante o Neto citar também, acabou vindo outros negócios, né? O tempo foi trazendo novas oportunidades, empresas que foram sendo criadas para apoiar o próprio negócio, enfim, né? A gente tem aqui na nossa tela aqui 6 empresas, acho que ali só a hiperestrutura que está fora, mas acho que as demais são todas aqui, enfim. A Gimpex também, né? Que não está aqui, que é a importadora. O quanto essa chegada do Josué foi importante porque isso toma tempo, né? Você não constrói estratégia, você não constrói novos negócios, você não pensa nisso se a agenda está lotada o tempo todo. Na sua visão, o quanto foi importante, o quanto tem sido importante para que as outras coisas caminhem naturalmente, Neto? Tiago, eu me lembro, né? Fazendo essa pergunta, eu me lembrei de um professor na faculdade que ele fez uma pergunta para os alunos, né? O que é sucessão? Aí um respondia uma coisa, outro respondia outra, né? Um falou, é o ato de suceder. E não, tá errado. Aí um falava uma coisa, falava outra, aí um lá falou, não, a sucessão, né, é o processo pelo qual os herdeiros passam para assumir os negócios familiares e tal. E todo mundo achou que ele tinha respondido certo. O professor falou, não, tá errado. Né? E aí todo mundo ficou curioso, né? Mas o que é sucessão, então? Aí o professor respondeu, né? Sucessão é sucessão. Sucessão é sucessão. Sucessão é um sucesso. Né? Então, eu me sinto muito realizado. Entendeu? Eu me sinto muito alguém que tem sucesso ao ver o meu filho né, chegando, ocupando seu espaço com responsabilidade, né, com disciplina, com dedicação, né, junto a tudo aquilo que foi construído. Então, eu fico muito feliz com isso. Né? Isso para mim é um sucesso. Perfeito. Porque eu tava vendo, né? 75% das empresas, isso é um índice, né? 75% das empresas no Brasil, né, não conseguem passar a sucessão. Né? E as empresas que conseguem passar, 75% fecham. Né? Então, você imagina, né? Muitas boas empresas, né, negócios maravilhosos, que depois de passar para um herdeiro, fecharam. Acabaram, deixaram de existir. Você pensa, mas aquela marca, aquela era tão boa. Mas por quê? Quem fundou não tinha uma outra pessoa com o mesmo DNA, com a mesma visão, com o mesmo propósito, né? Com a mesma dedicação. Amor. Então, assim, e fechou. Então, assim, e estatísticas globais dizem que apenas 1/3 das empresas, né, conseguem passar o bastão para a segunda geração. Olha só. Apenas 1/3. E desse 1/3, apenas 15% conseguem passar o bastão para a terceira geração. Olha só. Né? Então, assim, isso é muito sério. Então, você ter alguém, né, como meu filho, que está aqui se dedicando ao negócio, né, que chegou, que foi assumindo, né, saiu lá como a gente falou, lá da loja, lá do operacional, veio para o estratégico, e a cada dia mais foi abraçando, abraça aqui, abraça ali. Isso para mim é um orgulho muito grande, entendeu? Perfeito. Um orgulho como pai, mas um orgulho também como profissional. Claro. Né? Porque eu estou construindo, a gente está construindo um negócio, eu, o Paulo, Danilo, nós não estamos construindo um negócio para acabar, para fechar. Né? Nós estamos construindo um negócio na falta nossa, nós queremos que esse negócio exista. Né? Claro, perfeito. Porque tudo que Deus faz é eterno. Né? Então, tudo que Deus faz perdura para a eternidade. Então, nós também estamos aqui construindo algo para perdurar. Claro. Né? Então, assim, o Josué foi chegando e ocupando espaço na franchise, na Gimpex, né? em todas as áreas nossas ali, na contabilidade, junto com o Giovanni, né? Na Hipergonda já deu um pitaco ali, na Hiperlog. Então, assim, em todas as áreas, ele está muito antenado em tudo. Então, eu me considero alguém de muito sucesso. Que benção. Né? De muito sucesso, porque o Senhor tem nos dado isso. Né? Estou lendo um livro, né? Um livro sobre os discípulos de Jesus, né? São 12 homens comuns com um propósito extraordinário, né? Uau. Deus usa pessoas comuns. É isso aí. Né? Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Né? Então, Deus nos escolheu. Não tenho dúvida que o Senhor nos escolheu,
né, escolheu o Josué para estar nesse momento, né, junto conosco, para construir esse negócio que não é nosso, mas ele é de Deus, a princípio. Amém. E você, Jô? Então, eu acho que a respeito das empresas, a gente, quando eu cheguei, só tinha a Hiperfesta ainda, né? A gente estava, eles estavam nela. E eu comecei a resolver alguns problemas que não precisava para a cabeça deles naquele momento. E eu tenho uma visão um pouco diferente do meu pai, principalmente, porque ele é muito ele mesmo fazer, e tem que ter rotina, tem que ter horário e tal, ele tem que estar ali todos os dias. E eu já penso um pouco diferente, eu já gosto às vezes de me ausentar e não estar ali sempre, de delegar muitas funções. Então, quando eu vim para resolver, eu peguei deles, porque eu acho que eles não passariam para outra pessoa com a facilidade que passou para mim. Mas ao mesmo tempo eu não segurei, porque eu sabia que se eu segurasse, eu ia ficar no mesmo lugar que eles estavam, sempre preso ali naqueles problemas, naquelas coisas que, querendo ou não, sempre vão multiplicando. E aí eu comecei a delegar, então eu comecei a montar uma equipe, delegar, enfim. Mas aí eu deixei eles mais tranquilos para ocuparem a cabeça com outras coisas, e aí foi quando começou a surgir esses outros negócios, né? A Hipergôndolas, inclusive, foi um deles. Que eles começaram a ter tempo para poder conversar, para ter estratégia, para reunir, você tá lá sempre, né? Conosco. Se eles estivessem presos a resolver os problemas menores lá do escritório, da importação, o operacional mesmo, eles não conseguiriam agenda para falar com você, por exemplo, entendeu? Perfeito. Então, a gente foi trabalhando nisso, mas eu acho que um ponto importante também o que veio até aqui foi bom, foi excelente, mas eu acho que nada impede a gente de repensar o que vai ser para frente. Claro. Né? Então, tem grandes empresas que não mudaram, que continuaram do jeito que era e faliram ou deixaram de existir por esse motivo. Então, acho que é importante. Por exemplo, hoje a questão do digital. Né? Todo mundo está no digital e não adianta a gente ficar falando só de loja física, só de ponto físico, se a gente não for pensar no digital. Então, até eu vim, eles não pensavam tanto no digital. O Paulo um pouco mais, porque é de uma geração diferente. Eu acho que aí a gente já entra em uma discussão muito grande, que é a questão das gerações. Entre eu e o meu pai tem uma ainda. Claro. A gente não é da mesma e ainda tem uma. Então, a nossa cabeça, ela pensa muito diferente. Eu já sou muito mais do digital, do online, do telefone. Ele é menos, ele é do presencial. Tem que estar lá junto, tem que estar presente. 8 horas tem que estar lá para abrir o escritório. E eu acho que isso traz para a gente repensar o futuro, como que ele vai ser. Então, o que veio até aqui foi excelente, foi bom, mas a gente pode pensar estratégias, pensar formas de melhorar, de crescer, porque tudo, nada é tão bom que não possa melhorar, né? É isso aí. E, Neto, isso só vem porque vai chegando a geração nova mesmo, né? Você não esperar que o Neto conduzisse um processo digital, talvez demoraria mais uns 5, 6 anos. Então é natural que seja assim também. Eu já estou sonhando, e o que eu passei com ele... Vai falar da aposentadoria. Ele vai passar, eu estou sonhando com o José Marcos já vindo, sumindo, né? Então o que eu passei com ele vai passar com o José Marcos lá, né? Aí ele vai ver como Marcos, funciona, mas né? A Ana Luísa do Danilo, né, o Davi, o José Felipe, né, a Helena, a Isabela do Paulo, né? Então, assim, nós queremos que de fato o Senhor nos chamou para isso, né? Claro. Então, assim como ele enfrentou um conflito conosco, daqui a pouco ele vai estar enfrentando um conflito para passar um pouco da parte do bastão também para essa outra geração que vai vir, né? Perfeito. Então, assim... Novas ideias, exatamente. Com uma outra quer dizer que eu vou pagar, então. Tudo que eu fiz, eles vão fazer. Exatamente. Quem planta, colhe, né, Thiago? Quem planta, colhe. A semeadura funciona aqui. Josué, nós estamos aqui já no finalzinho, caminhando para o final. E se você tem que dar hoje uma dica para os filhos dos empreendedores que nos seguem, que estão nos acompanhando nessa live, e até mesmo para os franqueados nossos que estão nos assistindo, né, os franqueados da Hiperfesta, que tem ali os filhos que estão lá junto também, né, se inspiram, tenho certeza que inspiram em você, no Paulo, no Danilo, em todos, né? Se você tem que dar uma dica hoje para poder crescer no negócio da família, qual é a grande dica, na sua opinião? Então, para os filhos, né? Para os filhos. Eu acho que a grande, talvez eu não consiga falar, mas eu consigo falar algumas que eu acho que são importantes. Primeiro é começar do zero, não querer chegar lá de cima, porque vai ser pior. Às vezes uma decisão errada que você toma lá em cima te desestabiliza e te tira aquela confiança que você demorou muito tempo. Então eu acho que é importante começar do zero. Segunda coisa, eu acho que é importante investir igual meu pai falou, por que eu iria começar um negócio do zero se ele já tinha quebrado muita pedra antes, ele já tinha feito muito antes. Então, acho que esse é um outro conselho também. Invista naquilo que está na sua família, aquilo que os seus pais fizeram, aproveita disso e usa o amor que você tem.
né? Claro. Porque eu acho que muito mais do que dinheiro ou muito mais do que só suceder uma empresa, fazer ela ter sucesso, eu acho que existe o amor, Claro. né? Nada do que eu fiz ou de eu ter vindo foi por dinheiro, foi mais por questão de amor mesmo, de amar aquilo. E a última seria invista em conhecimento que não tem. Então não adianta você vir igual o Diogo falou para nós, não adianta você vir com a teoria do que já faz na prática. Invista em algo que não tem. Invista em algo que você vai agregar, igual eu estava falando, não o que foi bom foi até aqui, mas tenta melhorar. Então traga bagagem para melhorar aquilo que já foi feito, aquilo que tem sido feito. Eu acredito que vai ser sucesso. Show. Sucessão aí, talvez. Sucessão. Perfeito. E você, seu Neto, o que nós temos de dica aí para os pais, para os empreendedores, para aqueles que começaram como você lá, né? Com a primeira portinha, depois na sociedade, depois começa ali. Qual é a grande dica para os pais que vê os filhos aí chegando, crescendo e às vezes não estão muito interessados ou estão interessados e ele não confia tanto? Qual que é a sua grande dica hoje? Tiago, eu acho que a troca de bastão, esse passar o bastão para uma outra geração, para os filhos, é um processo. Não é da noite para o dia, né? Então, a minha dica é comece agora, comece já. Né? Como o Josué disse, comecei lá com 8 anos. Fui para lá, fiz tal. Então, assim, é um transcorrer gradativo, entendeu? Então, não é da noite para o dia. Então, eles precisam começar e fazer um planejamento. Fazer um planejamento. Então, a minha dica é o seguinte, né? Confie, acredite no seu filho, dê oportunidade para ele. Né? Tem hora que é doloroso, tem hora que é doído, tem hora que é sofrido, entendeu? Porque é uma geração diferente, com valores diferentes, com mentalidade diferente. Às vezes vê um conflito, bate de frente, entendeu? Suporta. Vai suportando isso, vai pedindo graça de Deus, vai suportando. Lá na frente vai colher os frutos. É isso aí. Né? Você sabe que recentemente a gente recebeu aqui uma franqueada da Hiperfesta, talvez a primeira, né? Primeira franqueada, Miss Nai, João Vitor. E eles hoje estão alçando voos aí com a Miss Make, né? Com a loja deles. E eu perguntava para eles essa realidade de empreender em casal, né? Olha, assim, a gente conversar, muita coisa vai caminhando por esse lado, né? Da família, filho, pai, enfim. E o João Vitor falou uma coisa muito engraçada, que ele falou assim, Tiago, eu tenho a oportunidade que a maioria das pessoas que não trabalham com a esposa, com a noiva, com a pessoa que ele dorme junto, eu tenho a oportunidade que muita gente não tem. Um sócio não tem com o outro, porque o sócio não dorme com o outro. Então, coisas que às vezes vem aquele insight naquela hora que tá só nós, eu posso dividir, eu posso discutir. Eu não tenho 8 horas diárias, 12 horas, eu tenho 24 horas com ela. Então, acho que isso pode ser que aconteça também nessa realidade. Ô, pai, tava pensando nisso, o que você acha? Acontece. Puta, aconteceu aqui e tal, segunda-feira, já é sexta, já sabe, na segunda-feira vamos fazer isso. Ô, Josué, você falou disso, imagino que isso deve acontecer, é uma oportunidade única também, né? Acontece muito e na maioria das vezes a minha mãe briga. Não vamos falar de trabalho agora é a hora do churrasco, agora é a hora do aniversário, várias vezes. Coloca o celular aqui, agora nós vamos falar de família. Me conta aí sobre a sua vida. Minha mãe faz muito isso, mas a gente fala assim fora, a gente... às vezes vem alguma ideia, alguma coisa, alguma ligação inesperada que se eu fosse falar com o CEO da empresa, eu sendo funcionário, eu não falaria, entendeu? Sim. Eu esperaria. Até com o Paulo, Danilo, eu espero, mas com o meu pai não. A gente já tá ali, às vezes eu já direciono, já corro com algo. Acontece muito. Bacana. Revelar segredos, eu já revelei um do Paulo, vou revelar o segundo. Ele falou, Thiago, tem coisas que... Vamos conversar com o Josué, que ele sabe o jeito. Ele tem... É assim ou não é? Vamos conversar com o Josué, vamos ver qual é a visão, porque ele conhece melhor e tal, ele sabe como fazer. É porque a gente convive há tanto tempo que eu aprendi a discernir o meu pai pelo olhar, pela forma de andar e tal. Desde pequeno, eu sabia exatamente o dia de pedir dinheiro, o dia de não pedir, o dia de falar que eu ia sair, o dia de não falar. Por isso trabalhou um mês de graça, porque eu estava esperando a hora certa. Não foi de graça, não. Recebeu. Recebeu direitinho, né? Mas recebeu pouco. Mas realmente isso. Então, eu conheço. Às vezes eu chego para falar algo, eu vejo pela forma como ele responde ou pelo rosto, falo, não, depois eu falo. Não é hora de tratar o assunto. Sabe a hora de chegar. O Paulo usa muito disso. O Paulo aquilo é inteligente. Direto ele chega, a gente podia fazer isso. Ele te vende a ideia aqui primeiro. Não, isso aí não vai rolar, não vai passar. Mas tá bom, eu queria muito agradecer vocês mais uma vez, né? Acho que a gente tem muitas pautas, já te disse, nós temos coisas para falar aqui. Contar um pouco mais depois, mais um pouco da história da Hiperfesta, que é uma história lindíssima, né? A gente já tem a oportunidade de ouvir aí muito. Mas hoje eu acho que era importante isso porque, de fato, a Hipergôndolas, ela, embora muito jovem, mas ela tem essa missão de ajudar o varejo, é aquilo que você falou, né? Essa coisa de digitalizar, porque
montar a loja, fazer o layout, colocar a gôndola é muito importante, mas para nós é mais importante que as lojas cresçam, se sustentem para montar mais lojas, né? E hoje a gente tem um número muito grande de redes que nos acompanham, né? Redes que a gente atende aí, traz desde o início da empresa. E é muito comum essa história. Quando eu vi a história de vocês, eu falava, puxa, nós temos que contar isso um pouco mais, porque não é incomum, né? Como você disse, empresas já consolidadas, às vezes empreendedores de anos e anos e anos, e ele está ali sozinho e ele está querendo já ir se distanciando um pouco do negócio, mas ele não tem quem assume, ou não confia em quem tem, né? Porque não tem essa relação aí fraterna, paternal ou muitas vezes maternal. E eu penso que isso é uma coisa muito importante. Eu tenho falado muito sobre isso para os nossos clientes. Hoje a gente tem aí feito aí o curso de exposição de produto na gôndola. Poxa, mas por que disso? Porque nós queremos que as lojas elas cresçam, elas melhorem cada dia mais. Quanto mais correto o cliente coloca, vocês são prova disso, coloca o produto certo no lugar certo, mais chance do consumidor dele ver o produto, enfim. Ou seja, o que nós queremos é que o negócio cresça. Quanto mais esse negócio cresce, quanto mais as lojas crescem, mais lojas eles abrem e todos nós vamos criando um ciclo do bem. Verdade. Então, eu tenho certeza que eu disse para vocês que seria um testemunho, né? E muitas verdades foram ditas aqui hoje, por favor, né? Então, agradecer muito mais uma vez vocês, agradecer você que está de casa, mais uma vez você que está nos acompanhando aí também pelo Hiper Varejo Cast, pelo Spotify. Você pode printar, né, esse episódio de hoje, postar no seu story e convidar seus amigos varejistas para estarem conosco. Obrigado mais uma vez, meninos. Deus abençoe demais. Amém. Mais uma vez. Obrigado. Foi nosso. Valeu. Amém.